O episódio 8 de X-Men 97 teve mais um daqueles finais com reviravoltas. O Magneto deu uma demonstração absurda de poder, basicamente declarando guerra contra a humanidade, e o Professor Xavier finalmente voltou para a Terra e chamou os X-Men para se reunirem. Além disso, tivemos a aparição do Doutor Destino, Barão Zemo, Homem-Aranha, Omega Red, Samurai de Prata, Rachel Summers, Polaris e vários outros personagens interessantes. Essa cena do Magneto no final do episódio é retirada das HQs de X-Men Volume 2, número 25. Uma HQ muito importante que eu já tinha mencionado em análises passadas da saga Atração Fatal. Uma HQ que mostra a morte do sonho de paz de Xavier depois de um ataque do Magneto ao mundo todo e também aos X-Men, retirando todo o adamantium do corpo do Wolverine. Os acontecimentos dessa HQ resultam na Saga do Massacre, outro grande clássico dos X-Men nos anos 90. E a Saga do Massacre culmina na Operação Tolerância Zero. Eu vou falar bastante sobre esses arcos ao longo do vídeo, claro. Em X-Men 97, a origem do Bastion foi conectada com o arco O Valor de um Homem, dos episódios 9 e 10 da quarta temporada, que o próprio Paul DeMaio sugeriu pra galera assistir antes desse final dividido em 3 capítulos. Também vou falar bastante sobre esses 2 episódios nesse vídeo. Além desse arco, ele também sugeriu rever o episódio A Decisão Final, o último da primeira temporada, os 2 episódios do arco do Santuário, episódios 3 e 4 da quarta temporada, e o episódio A Decência, o penúltimo episódio do desenho clássico na quinta temporada. Assim como no episódio 7, esse também não tem cenas novas na abertura. Só vale mencionar que o Professor Xavier voltou para a lista de personagens depois de ter aparecido no primeiro episódio e ficar ausente de todo o resto. A Tempestade ainda não voltou, mas deve voltar no próximo episódio. E a cena da Fênix saiu da abertura depois de ter aparecido em todas as aberturas desde o segundo episódio para dar lugar à cena do Magneto no asteroide M, que também já tinha aparecido em episódios passados. O título do episódio, Tolerância é Extinção, é uma mistura do nome de 2 grandes sagas dos X-Men, E de Extinção, que é a história do massacre em Genosha que vimos no episódio 5, e Operação Tolerância Zero, uma saga de 1997 que tem o Bastion como grande vilão. Tolerância é Extinção também foi uma frase dita por Henry Peter Garrick pros X-Men no primeiro episódio de X-Men 97. Quando o Garrick falou isso no primeiro episódio, ele estava dizendo que se os humanos tolerassem os mutantes, eles seriam extintos. Agora, depois do ataque em Genosha, o Magneto e outros mutantes também podem enxergar o contrário, que os mutantes vão ser extintos se tolerarem o que os humanos fizeram. E é assim que começa a guerra, com os 2 lados temendo a extinção e a intolerância crescendo no mundo todo. O episódio começa com o Cable atirando em umas garrafas do lado de fora da mansão, o que me lembrou um pouco aqueles filmes do Velho Oeste e as clássicas cenas de cowboys treinando pontaria. Lembrando que rolaram menções ao período do Velho Oeste no episódio 6. Aqui a gente descobre que o Cable disse pro Fera que ele e o Bishop se separaram quando atravessaram o fluxo do tempo e o Nathan acabou indo parar no futuro sozinho. Provavelmente é por isso que o Bishop e o Cable não se conheciam quando se encontraram pela primeira vez no desenho clássico na segunda temporada. Cable era um bebê quando eles se separaram, então nenhum dos 2 reconheceu o outro. O Bishop não sabia que aquele bebê era o Cable e Nathan não sabia quem era o Bishop, mas agora eles já se conhecem depois de se encontrarem na segunda temporada do desenho. E lembrando que o Bishop já tinha sido jogado para fora do rumo pelo Apocalipse durante uma viagem no tempo na quarta temporada, então isso é algo que acontece mesmo. E lembrando também que quem programou o bracelete do Bishop para levar os 2 pro futuro foi o Fera, então seja de propósito ou sem querer, provavelmente o Fera causou essa separação dos 2 também. Ou ele cometeu um erro, não consertou direito aquele bracelete e eles se separaram, ou ele fez isso de propósito por algum motivo. O futuro do Cable era controlado por Apocalipse no desenho clássico. Com o surgimento do Bastion no passado, essa história foi alterada, assim como acontece no arco O Valor de um Homem, quando a morte de Xavier em 1959 altera o presente. As histórias dos X-Men normalmente envolvem 2 tipos diferentes de viagem no tempo nas HQs e até no desenho. Primeiro existe a viagem pelo multiverso, quando vão pro passado de outra realidade, como acontece em Dias de um Futuro Esquecido nas HQs, e alterar aquele passado não altera o presente da realidade deles. É o mesmo conceito usado em Vingadores Ultimato, por exemplo. O outro é a viagem linear, quando eles viajam para o passado da mesma realidade e alterar esse passado também faz com que o presente seja alterado. A viagem de O Valor de um Homem, que resultou na criação do Bastion, foi desse segundo tipo, com as alterações no passado também alterando o presente. E como eu falei sobre Dias de um Futuro Esquecido, tem um easter egg legal
na cena do futuro que mostra Rachel Summers, filha de Jean e Scott, que é uma personagem extremamente importante nesse arco das HQs. É ela quem faz a mente de Kitty Pryde viajar no tempo para tentar evitar aquele futuro. Depois de um tempo, ela acaba até se juntando aos X-Men. Por ser uma viagem no tempo linear, tudo indica que a Rachel ainda vai nascer em algum momento nessa série. Aqui o Cable conta os planos do Bastion, de fazer os humanos evoluírem e se transformarem em máquinas, gerando uma utopia no mundo, o que segue a linha do plano do Molde Mestre no último episódio da primeira temporada, quando ele queria trocar o cérebro de diversos líderes globais por computadores. O Morpho fala que é mais um futuro distópico no qual o Logan é o último a morrer, provavelmente uma referência às HQs do velho Logan, de uma realidade alternativa, um futuro distópico quando o Wolverine era o último herói vivo na Terra. Lembrando que em Dias de um Futuro Esquecido, o Wolverine não foi o último a morrer. Tempestade, Colossus, Kitty Pryde e Rachel Summers morreram depois dele. Nesse futuro utópico do Bastion, a gente vê a cidade de Moscou, na Rússia, mostrando a Catedral de São Basílio e toda a cidade com um design futurista, além, claro, de algumas sentinelas humanas voando. Outra cidade que aparece é Londres, também com um design do futuro. Esse prédio aí que aparece é o Gherkin, famoso ponto turístico inglês. Dois outros mutantes aparecem trabalhando como escravos. Eles são os mesmos mutantes cujos nomes são desconhecidos que ajudam o Wolverine nos episódios de Dias de um Futuro Esquecido na primeira temporada. E eles parecem estar construindo pirâmides como as do Egito, a julgar pelo fundo. A mutante que aparece com cabelo verde logo em seguida, mais velha, é a Polaris, filha do Magneto, que apareceu no episódio 11 da terceira temporada do desenho clássico como membro da X-Factor. Ela também já apareceu na abertura de alguns episódios de X-Men 97. E aqui ela parece estar controlando os polos magnéticos da Terra, algo levemente semelhante ao que o Magneto faz no fim do episódio. Mas ela parece estar fazendo o oposto que ele fez, talvez protegendo o mundo de outro pulso eletromagnético. Depois aparece a ponte Golden Gate em São Francisco, que é um dos lugares mais importantes do filme X-Men, o confronto final. Aqui ela está sendo reformada por Rachel Summers, como eu comentei há pouco, e ela está usando os poderes da Fênix. Essas marcas que ela tem no rosto fazem parte do visual dela quando está com a Força Fênix nas HQs, e também lembram dos Hounds, um grupo de mutantes da realidade de Dias de um Futuro Esquecido, realidade dela no caso, que eram forçados a caçar outros mutantes. Lembrando, os Hounds também apareceram no desenho clássico no episódio 5 da quinta temporada. Essa aparição dela indica que ela pode ter cuidado do Cable no futuro, adotando o nome de Mãe Ascani, como acontece nas HQs. A representação do fluxo do tempo lembra muito o visual da linha do tempo sagrada da série do Loki, com algumas ramificações saindo de uma linha principal. Ao longo dessa linha aparecem ícones como uma pasta com o logo dos X-Men, um que parece ser o rosto do Professor X, o capacete do Magneto ao lado e a máscara de Garota Marvel, que a Jean Grey usou na Batalha na Lua na saga da Fênix e que também apareceu no quarto dela nos episódios 2 e 3 de X-Men 97. Também tem uma pata de animal entre os ícones. Depois também aparece um ícone com a bandeira de Genosha e outro que parece ser o visor do Scott. A imagem da evolução das sentinelas que ele projeta aqui parece ter sido tirada diretamente da capa de X-Men Gold, volume 2, número 6, uma HQ que mostra um ataque das sentinelas, tem o Executor atacando os X-Men também, Jean com traje de Garota Marvel e até beijo do Gambit da Tempestade. O Cable fala que o Bastion usou o mesmo vírus tecno-orgânico que foi injetado nele para criar as Sentinelas Prime. Isso é exatamente o que o Bastion faz nas HQs em X-Force volume 3, número 3, quando ele usa o vírus para transformar diversos humanos antimutantes, tanto vivos quanto mortos, em máquinas mortíferas. Assim ele cria o Conselho Humano, com nomes como Bolivar Trask, Graydon Creed, William Stryker e Donald Pierce, por exemplo. Aí o Fera fala isso aqui. Strange. The mystics of Kamar-Taj speak of absolute points, events that occur across all timelines. Cable could travel to the very moment Genosha fell, but time would stop him. É legal que ele começa a frase com a palavra Strange, fazendo referência, claro, a Stephen Strange, o nosso querido Doutor Estranho. Talvez o Fera tenha conversado com o Doutor Estranho em algum momento sobre isso. Vale lembrar que o Estranho apareceu no desenho clássico dos X-Men durante a saga da Fênix Negra. Kamar-Taj, claro, é o lugar onde o Doutor Estranho estuda as artes místicas. E o conceito de pontos absoluto no tempo foi apresentado em
What If no episódio do Doutor Estranho. Nesse episódio eles aparentemente mudaram um pouco esse conceito. Mas enfim, o lado bom dessa parada é que mostra que não vão conseguir reverter o que aconteceu em Genosha. Pelo menos não com viagem no tempo, né? As consequências do ataque são permanentes. Por isso também o Cable fala que tentou tantas vezes que já desistiu. E considerando que o Immortus apareceu no último episódio da 4ª temporada, talvez a Marvel use isso pra dizer que essa é a linha do tempo dessa variante do Kang no multiverso. Aí a gente descobre que o Bastion vazou pra imprensa aquelas imagens que ele tinha capturado no episódio passado, mostrando o Xavier vivo. A notícia fala que o Xavier estava liderando um império intergaláctico, o que agrava muito a situação porque os humanos podem começar a temer também uma invasão alienígena. Isso logo depois da gente ver o Xavier explicar para os próprios alienígenas no episódio 6 sobre o erro das políticas colonialistas e imperialistas. Xavier tentou ensinar os aliens que invadir e conquistar outros planetas é errado, mas ninguém na Terra sabe disso, obviamente, e acham que ele pode acabar realmente liderando uma invasão. E não é só isso, o Bastion também aproveitou para incriminar os mutantes pela morte de Garrick. Aquele gera uma baita fake news para fazer a humanidade se voltar contra os mutantes mais uma vez. Essas notícias são do FC News, canal onde a Trish Tube trabalha. E um detalhe legal é a maneira como eles escreveram Scandal Exposed, claro, uma referência aos X-Men. No WHIH, outro canal que já apareceu várias vezes em X-Men 97, o coronel William Stryker aparece dizendo que uma guerra entre humanos e mutantes é inevitável, enquanto o Jubileu, Mancha Solar e a mãe dele assistem. Stryker é aquele mesmo dos filmes da Fox que sequestrou o Wolverine para fazer experimentos e colocar adamantium nos ossos dele no projeto Arma X. Essas duas cenas do noticiário lembram muito Deus Ama, o Homem Mata, outro dos grandes clássicos de X-Men, escrito por Chris Claremont, quando Xavier e Stryker debateram na TV. Nessa época, Stryker era um reverendo fanático anti-mutantes que condenava a existência deles e dizia que o simples fato de nascerem era uma afronta a Deus. Nessa cena, a mãe do Roberto da Costa mostra mais uma vez que não é mesmo uma boa pessoa. Por interesses claramente pessoais, ela decide fazer um jantar para arrecadar fundos e ajudar as vítimas de Genosha. Hipocrisia pura, já que ela quer esconder do mundo que o próprio filho é um mutante. Sem contar que ela acusa os X-Men de não estarem ajudando, o que é um absurdo porque foram os próprios X-Men que lideraram a missão de resgate sem nenhum tipo de ajuda dos humanos e encontraram Emma Frost, uma das sobreviventes do ataque. Depois a Jean aparece tentando cuidar da vampira telepaticamente. O Noturno aqui solta uma frase melhor que a outra. Ele fala sobre memórias, seguindo o tema do episódio 5, e também fala que família é uma escolha, o que basicamente é o conceito dos próprios X-Men. Eles não são parentes de sangue, mas são mais família uns pros outros do que as próprias famílias de cada um dos personagens. Isso também casa com a relação da Jean e da Tempestade, que sempre falam uma da outra como se fossem irmãs. Em outra cena, Trish Tube visita o Fera levando café de uma empresa chamada Kate's. Essa é uma cafeteria que existe de fato nas HQs da Marvel e fica localizada bem na frente do quartel-general da SHIELD. Nessa cena, o Fera também fala isso aqui. O que é uma referência a Shakespeare, uma fala da peça Hamlet. E isso basicamente significa que o Trask foi destruído pela própria máquina que ele criou. Quando Wolverine fala nesse episódio sobre a sorte do Fera no amor, também é uma referência a outro interesse amoroso de Hank McCoy no desenho clássico. Uma humana chamada Carly que foi sequestrada pelos amigos da humanidade no episódio 10 da 2ª temporada. O Fera teve que romper laços com ela, alegando que os dois não podiam ficar juntos em um mundo onde humanos e mutantes estavam em conflitos constantes. E claro, a Val estava envolvida nos planos do Bastion. Ela aparece com uma roupa preta e roxa igual a dele, mas aparentemente ela não sabia sobre o ataque de Genosha, o que condiz com a bronca que o Senhor Sinistro deu no Bastion no episódio passado, dizendo que ele agiu impulsivamente e devia ter esperado até que todos estivessem juntos para atacar. A Val compara o Senhor Sinistro com o cientista nazista Joseph Mengele, e Nathaniel Essex responde que conheceu Mengele. Isso também é uma referência às HQs. Em Excalibur volume 3, número 7, o Magneto conta sobre o passado dele em Auschwitz e diz que Sinistro trabalhava junto com Mengele na ala médica dos campos de concentração. E na época, por causa da pele branca, Nathaniel Essex era chamado de Nosferatu pelos prisioneiros. Essa HQ, por acaso, também se passa em Genosha e tem o Fera Negro como antagonista, sequestrando Karima Chapandar, a Sentinela Ômega, personagem importante de Operação Tolerância Zero e dos quadrinhos. E claro, o Sinistro conhecia o Mengele porque ele é bem
bem mais velho do que parece. Nathaniel Essex nasceu nos anos 1800, como é mostrado no penúltimo episódio do desenho clássico que o Paul DeMaio também sugeriu pra galera rever antes desses 3 episódios finais de X-Men 97. No ano de 1859, nesse episódio, foi quando o Sinistro começou a fazer experimentos com mutantes, o que condiz com a frase dele nessa cena, quando ele diz que o sonho dele era um laboratório cheio de cobaias. Essas telas ao redor do Bastion replicam o que acontece na primeira HQ oficial do arco Operação Tolerância Zero, Cable número 45, em 1997. O Magneto preso nessa posição, em uma cruz em forma de X, é uma homenagem à capa de X-Men volume 2, número 52, que mostra a primeira aparição de Bastion nas HQs. Nessa história, o Senhor Sinistro fez praticamente a mesma coisa, sequestrando membros dos X-Men como Bishop, Gambit e Fera, que na verdade era o Fera Negro infiltrado na equipe e não o verdadeiro. Essa cruz em forma de X também é semelhante a que Donald Pierce, Lady Deathstrike e os Reavers prendem o Wolverine para torturá-lo em Fabulosos X-Men número 251, pouco tempo depois da Saga do Inferno, que foi adaptada no episódio 3. Nessa cena também vemos pela primeira vez a tatuagem com o número de identificação do Magneto nos campos de concentração nazistas. O número 214782 é o mesmo que deram para ele nas HQs, algo que é mostrado em Fabulosos X-Men número 161. Em HQs mais recentes mudaram esse número para 24005, mas aqui optaram por manter o original. Durante a discussão dos vilões, o Bastion menciona que o Garrick agiu sozinho quando atacou Xavier, e isso gerou empatia e tolerância dos humanos com os mutantes. Provavelmente foi por isso então que ele matou o militar no episódio passado, além, claro, de fazer isso para incriminar os X-Men. A assistente do Bastion nesse episódio é a Daria, uma adolescente que ele transformou em Sentinela Prime na Operação Tolerância Zero. Daria, em um momento, chegou até a mudar de lado na guerra e acabou salvando a vida da Jubileu. Ela ajudou a Jubileu a escapar de um ataque das Sentinelas na HQ Generation X número 31. Nesse mesmo covil secreto, o Bastion aparece em reunião com outros vilões e líderes globais por videoconferência. Primeiro aparece o Doutor Destino, um dos principais vilões de toda a Marvel. Ele com certeza vai ser muito importante nos próximos anos. Victor Von Doom aqui parece não concordar com o que o Bastion fez em Genosha e chama o ataque de crimes de guerra. O visual do Doutor Destino nessa cena é igual ao do desenho do Quarteto Fantástico na década de 90, sugerindo que é a mesma versão do personagem. Depois vemos o Barão Zemo, que já apareceu em Capitão América Guerra Civil e em Falcão e o Soldado Invernal no MCU. Ele fala que o plano das Sentinelas não funcionaria enquanto o presidente Kelly visse os X-Men como aliados. O Bastion responde que já tinha resolvido isso, o que pode indicar que o Robert Kelly também está infectado ou que pelo menos ele mudou de lado. Isso explica a conversa dele com o Scott no episódio passado, quando ele não quis ajudar nas missões de resgate em Genosha. Lembrando que a missão do Molde Mestre no fim da primeira temporada era trocar o cérebro de Robert Kelly e outros líderes mundiais por computadores, o que faz sentido com essa fala e com os planos do Bastion. Mas aí tem uma diferença do desenho clássico para esse. O Molde Mestre via humanos e mutantes como membros da mesma espécie, o que parece não ser o caso com o Bastion. Aparentemente ele vê diferença e pretende erradicar os mutantes. Talvez isso aconteça no desenho porque, apesar dele ter a mente do Molde Mestre, o Bastion nasceu em um corpo humano nessa história e cresceu com uma família humana. Também aparece nessas telas um personagem que parece ter uns dreads. Por serem vilões do mundo todo, essa pode ser a representação de uma versão do Killmonger mais parecida com a das HQs. Vale lembrar que o Pantera Negra apareceu durante os episódios do arco do Santuário na 4ª temporada, episódios que também estão na lista do Paul DeMaio que ele mandou a galera rever. Aí o Cable, a Jean e o Scott viajam até uma cidade chamada Harmony, perto de Pittsburgh, para procurar pelo Bastion. Apesar de ter sido um rebelde do futuro, quem deu as informações dessa localização pro Cable é o Fera quem manda as coordenadas para eles. Ou seja, o Fera, seja de propósito ou sem querer, mandou os 3 direto para uma emboscada, para uma cidade onde todos os habitantes tinham sido transformados em Sentinelas Prime. Essa cidade chamada Harmony realmente existe e fica no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. É uma cidadezinha minúscula e o visual das casas no desenho é relativamente semelhante com as casas dessa cidade. A fachada dessa casa também lembra muito a casa de Rose Gilbert, a mãe do Bastion, que aparece na HQ Cable Machine Man de 1998. Na entrada da casa, a Jean começa a receber ecos psíquicos, igual no episódio passado, vendo a roda de um Velotrol que tem a palavra zero escrita. Claro, provavelmente uma referência à Operação Tolerância Zero. Dentro da casa do Bastion, vemos alguns brinquedos dele quando era criança, incluindo um que parece uma
Sentinela, mas na verdade é o vilão da Marvel conhecido como Machine Man, o Homem-Máquina, que tem ligações com as histórias do Cable e do Bastion. Também tem um folheto da Stark Expo, de uma exposição sobre robôs. Stark Expo, claro, é aquela feira gigante das indústrias Stark que o Howard Stark promoveu no MCU em 1943, depois em 1974 e o Tony Stark também fez em 2010. Pela linha do tempo, essa feira do panfleto deve ser a de 1974, quando o Bastion tinha uns 14 anos mais ou menos. Também tem um livro na caixa que tem XM52 escrito, uma referência a X-Men Volume 2, número 52, a HQ que mostra a primeira aparição do Bastion nos quadrinhos, que eu já comentei e vou falar ainda mais sobre ela já já. Como eu falei no começo do vídeo, a origem do Bastion no desenho foi conectada com o arco O Valor de um Homem. Nessa história, o Molde Mestre manda o Nimrod e Trevor Fitzroy de volta no tempo para 1959 com o objetivo de matar Charles Xavier. A missão é bem sucedida e a realidade acaba se alterando com a morte do Professor X, gerando um mundo onde os X-Men nunca existiram. Aí Bishop, Tempestade e Wolverine acabam voltando no tempo para impedir esse assassinato. E nessa linha do tempo alternativo, Wolverine e a Tempestade eram um casal. É uma história bem legal, se você não viu, vale a pena ver. Nessa viagem, a primeira tentativa de salvar Xavier acaba falhando, mas eles voltam no tempo mais uma vez com a ajuda do Forge, e na segunda tentativa eles conseguem restabelecer a linha do tempo original, destruindo o bracelete do Nimrod para mandar ele de volta pro futuro. Nesse arco aparecem dois personagens que acabaram se tornando os pais do Bastion. Nimrod aparentemente tinha sido destruído e mandado de volta pro tempo dele, mas na verdade aqui a gente descobre que ele conseguiu se fundir no passado, em 1959, com um homem que aparece nesses episódios, usando uma roupa preta e roxa com cores semelhantes à do traje do Bastion. Esse homem se casa com a garçonete que também aparece nesses episódios, e os dois acabam tendo o filho que se tornaria o Bastion no futuro. Então essa garçonete é a mãe dele que aparece nesse episódio, e esse cara é o pai. A história é um pouco diferente das HQs. Nos quadrinhos, o Bastion é uma combinação do Nimrod e do Molde Mestre, assim como no desenho, mas ele surgiu depois que os dois atravessaram um portal chamado Siege Perilous e assumiram forma humana. E esse portal, Siege Perilous, na verdade era um cristal que foi dado para os X-Men pela deusa Roma por terem derrotado o adversário. Aí, durante uma batalha dos X-Men contra o Nimrod e o Molde Mestre, em Fabulosos X-Men número 247, a Cristal acidentalmente abriu esse portal e a Vampira acabou atravessando junto com os dois robôs. E assim surgiu o Bastion. E ele já surge com um corpo humano adulto. Voltando para a história, os três entram no quarto do Bastion e o desenho que aparece na parede é o mesmo que a Madelyne viu no episódio 1, quando invadiu a mente do Garrick. Esse desenho era uma premonição da mansão dos X-Men em chamas, como acontece nesse episódio. Também tem desenhos na parede que parecem ser do Molde Mestre, outros da utopia futurista que o Cable descreveu, um desenho que parece ser da família do Bastion e um que parece mostrar 3 sentinelas voando, que me lembram uma cena da HQ Generation X número 29 da história de Operação Tolerância Zero. Tem até um que parece ser do Cable conversando com a mãe dele, da cena desse episódio, o que mostra que o Bastion realmente previu tudo o que ia acontecer, mas a mãe dele diz no começo dessa cena que o filho tinha avisado que eles iam buscar ela no dia seguinte, então isso já pode ser uma pista de que os X-Men agora estão um passo à frente das previsões do Bastion. Um pequeno passo, mas já é alguma coisa. A Jean capta ecos psíquicos e descobre tudo sobre a infância do Bastion. Nessas memórias, o Bastion aparece na escola e o Molde Mestre aparece dizendo a mesma frase que disse para Fitzroy no arco O Valor de um Homem da 4ª temporada. Por fim, aparece mais uma imagem de várias sentinelas sobrevoando o que parecem ser uma pilha de mutantes mortos. Rose fala que essa era a melhor pintura dele e era chamada O Sonho Final. Tem um mutante que parece o Fera, outro que tem os olhos emitindo luz como o Ciclope, um careca que talvez seja o Professor X e até um que parece o Noturno. A sentinela maior, centralizada na imagem, parece ter 3 rostos, assim como a sentinela Godzilla do episódio 5, mas a forma que ela foi desenhada me lembrou o Ugly John, um mutante que aparece na saga E de Extinção. Aí a mãe do Bastion vira uma sentinela Prime e começa a atacar Cable, Jean e Scott, que são jogados pra fora da casa e percebem que a cidade inteira já tinha sido transformada em sentinelas.
O laboratório onde o Sinistro e o Bastion infectam os humanos aparece e nada vai tirar da minha cabeça que esse primeiro cara que tá sendo infectado é o Joe Sujo do filme de 2001. Quando o Bastion fala sobre mutantes tomando o emprego de humanos, ele cita que construtoras mandam embora 12 homens para contratar um mutante com a força de 10. Isso é uma referência ao que acontece com Colossus no episódio 8 da primeira temporada, quando ele é contratado para demolir um prédio, e ele toma de fato o lugar de exatamente 10 homens nesse episódio. O Bastion também cita o buraco na camada de ozônio, e quem estava vivo em 1997 lembra que esse era um dos maiores medos da galera e só se falava isso na época. O Fera tenta rastrear as sentinelas e vemos a Austrália no mapa, que pode ser uma referência à época que os X-Men perderam a mansão depois da saga Inferno e passaram um tempo vivendo na Terra dos Cangurus. A história do Wolverine na cruz em forma de X, que eu comentei mais cedo, é dessa época e também se passa na Austrália. Essa cena do episódio dá a impressão de que foi o Fera procurando pelas Sentinelas Prime que fez todos serem ativados. Todos acabam sendo transformados em sentinelas bem nesse momento. Trish é outra que também é transformada em sentinela e ataca Hank McCoy. Ela pisa no peito do Fera usando o salto alto, igual a Deathbird fez com a cara do Ronan no episódio 6, e deixou o rosto do Chris sangrando. Depois, no fim do episódio 8, dá pra ver que o peito do Fera também acabou sendo cortado por causa desse pisão. Ela ataca os outros X-Men que estavam na mansão também, e uma parada legal de lembrar é que o Morpho consegue replicar os poderes físicos dos outros personagens, mas mesmo se transformando no Juggernaut, ele é derrubado pela Trish. Isso mostra o tamanho da força dessas sentinelas. Claro, existe a possibilidade dele não conseguir replicar os poderes do Juggernaut especificamente, talvez por eles serem místicos, vindo da gema de Sitorak, mas a intenção da cena é mostrar que ele tá muito forte e mesmo assim é derrotado. Quando o Morpho é jogado na direção do Noturno, o Kurt bate as costas em uma parede que tinha espadas penduradas e elas caem bem na frente dele, já preparando tudo pra cena épica dele e do Wolverine lutando contra as sentinelas. Ao mesmo tempo, do lado de fora, alguns humanos protestavam. Vários deles se transformam em Sentinelas Prime e atacam a Mansão Xavier, algo que também acontece no prólogo da saga Operação Tolerância Zero das HQs, em X-Men Volume 2, número 65. Nessa HQ é legal que um repórter aparece cobrindo uma ausência de Trish Tilby no programa dela. Ela não tinha virado uma Sentinela Prime nas HQs, ela só estava ausente mesmo, mas nesse episódio ela também não apareceu quando o jornal que ela trabalha noticiou que o Xavier estava vivo. Também nessa HQ, enquanto algumas Sentinelas Prime atacavam a mansão dos X-Men, outras atacavam membros da equipe ao redor do mundo, como acontece nesse episódio, com a Jubileu e Mancha Solar, com o Cable, a Jean e o Scott, por exemplo. A própria Tempestade é atacada e abatida nas HQs no Colorado, em outro lugar. Talvez ela esteja ausente desse episódio porque estava lutando com sentinelas também. Depois a Trish ataca o Wolverine e leva ele pro céu, sabendo que ele não pode voar. Essa pra mim é uma das melhores cenas do episódio. O Logan vai despencando e atacando as sentinelas em pleno ar, mesmo sem poder voar, rasgando algumas no meio, desmembrando e decapitando outras. Até que a Trish percebe que não tinha funcionado e agarra o Logan para arremessar ele de volta na direção da mansão. Wolverine chama a Sentinela Prime de Mulher de Lata, uma referência ao Mágico de Oz. Logan já tinha feito referências ao Mágico de Oz no desenho clássico quando lutou com as sentinelas. E a história dessa temporada tem muito a ver com o Mágico de Oz, com o Bastion fazendo o papel do homem por trás da cortina, usando mentiras pra manipular a todos. Aí tem uma cena meio horripilante das Sentinelas Prime assistindo a vampira enquanto ela dorme. E o Wolverine e o Noturno chegam pra proteger a vampira com 9 motivos pra resistirem. Além das 6 garras do Logan, também vemos o Kurt usando 3 espadas, uma em cada mão e uma no rabo. É legal comentar também que a fala do Noturno parece ser um jogo de palavras, porque 9 em inglês, tem a mesma sonoridade de Nine, que é não em alemão. O Kurt Wagner é alemão, pra quem não sabe. É como se ele estivesse falando com o Wolverine e com a Sentinela ao mesmo tempo, dizendo tanto que tinham 9 motivos pra resistir, quanto que resistir não era inútil. E a mão da mulher que foi atacada volta na direção dela andando com os dedos, como a mãozinha da família Adams. Quando os dois percebem que essas sentinelas podem se reconstituir, o Noturno muda a estratégia e começa
começa a teletransportar todas elas para fora do quarto, o que é muito inteligente da parte dele. Toda essa cena é maravilhosa, principalmente quando vemos a visão em primeira pessoa dos poderes do Noturno levando ele, o Wolverine e uma sentinela do quarto para a laje da mansão. O Wolverine até parece ficar meio distorcido enquanto eles viajam, mas o Kurt tá tranquilo porque já tá acostumado com esse tipo de viagem. A cena dos dois olhando para centenas de sentinelas que estavam chegando lembrou um pouco o sacrifício do Noturno e do Wolverine para destruir a Molde Mãe na HQ House of X número 4. Enquanto isso, Jubileu aparece no shopping provando uma roupa preta. Esse é o visual dela nas HQs Wolverine e Jubileu de 2011. Essa loja, o Wassermans, parece ser uma versão desse universo da Macy's, famosa loja de departamento em Nova York. E o nome da loja é uma homenagem a Ron Wasserman, compositor da música tema original do desenho clássico dos X-Men. Ela e Mancha Solar são atacados e perseguidos pelo próprio mordomo do Roberto e por outras sentinelas humanas. Jubileu fala que chega de shopping pra ela, uma referência ao primeiro episódio do desenho clássico, quando ela foi atacada por sentinelas no shopping e foi salva por Tempestade, Vampira e Gambit. Ela pergunta se só ela não sabe voar, o que também traça um paralelo legal com a cena do Wolverine despencando, e no mesmo momento que ela pergunta isso, Mancha Solar aparece finalmente usando os poderes dele, voando e salvando a Jubileu. Ele acaba invadindo o jantar da mãe dele enquanto usa os poderes, o que era tudo o que a mãe dele não queria. Ela fazia questão de esconder que o filho era mutante, e isso não durou nada. No jantar aparecem algumas bandeiras de Genosha ao fundo com a frase "Um Mundo" e algumas faixas dizendo "Humanos por Genosha", uma escolha péssima de palavras porque é como se estivessem realmente dizendo que mutantes não são humanos. É uma frase que segrega ainda mais. E aqui as Sentinelas Prime ajudam a vender as fake news do Bastion. Um olha pro outro percebendo que tinham muitos humanos no local, e aí eles dizem que não matam mutantes, salvam eles, para todos pensarem que eles estão ali para proteger. O que a gente sabe que não é o caso, né? Isso mostra como eles foram programados. Quando não tem humanos assistindo, a parada é totalmente diferente. As sentinelas colocam colares inibidores no Mancha Solar e na Jubileu. E a Nina da Costa mostra mais uma vez que é um ser humano péssimo e entrega o próprio filho para sentinelas. Ela ainda fecha a porta nas costas dele, como se estivesse de novo tentando esconder o filho do mundo. Ao mesmo tempo, na Pensilvânia, as sentinelas atacam e derrubam o Pássaro Negro. Jim fala que era o terceiro Pássaro Negro em 3 meses, lembrando que outro Pássaro Negro foi destruído no primeiro episódio. E por ela ter falado que foram 3 em 3 meses, ainda falta 1, né? Talvez o avião que levou o Magneto, Vampira e Gambit pra Genosha também tenha sido destruído durante o ataque. E o que aparece nesse episódio seria um novo. Lembrando também que o Pássaro Negro tinha sido destruído no último episódio do desenho clássico, mas isso já faz 1 ano do ponto de vista da série. Então eu não imagino que seja desse que ela tá falando. A placa do carro do Scott é SL1M, que forma a palavra Slim. Na primeira aparição dele nas HQs em X-Men número 1, em 1963, ele era chamado de Slim Summers. Depois alteraram o nome para Scott e Slim se tornou o apelido. Nessa cena da fuga, os Newton Brothers, que estão fazendo a trilha sonora de X-Men 97, fizeram uma versão meio 007 da música tema dos X-Men, o que casa muito bem com essa cena de ação e perseguição. Em um determinado momento do episódio, o Bastion aparece chegando de carro na entrada da mansão dos X-Men. Isso também é uma homenagem ao prólogo da Operação Tolerância Zero, quando acontece exatamente a mesma coisa em X-Men Volume 2, número 65, a HQ que mostra Sentinelas Prime destruindo a mansão. Com tantas comparações ao nazismo nessa série, essa cena do carro também tem uma vibe bem Caveira Vermelha, assim como a chegada dele no filme Capitão América, o Primeiro Vingador. Depois ele vai embora abrindo um portal, o carro foi só pela homenagem mesmo. A Val tinha mudado de lado e decidiu libertar o Magneto. O Bastion fala que era tarde demais, o que parece ser uma pista de que o Magneto pode ter sido infectado de alguma forma, ou pelo menos que o Magneto já tá num ponto de fúria sem retorno, né? O discurso da Val nessa cena também é cheio de simbolismo, metáforas do mundo real e carregado de significado. E esse discurso termina, claro, com ela concordando com os mutantes. Magneto was right. Magneto vai até uma região cheia de neve no Polo Norte, em um dos polos magnéticos da Terra. Em teoria, ali é onde o Magneto é mais forte. Então ele solta um pulso eletromagnético enorme que desliga todas as sentinelas humanas, mas também desliga todos os equipamentos eletrônicos do planeta. Isso é retirado, como eu falei no começo do vídeo, diretamente das páginas da HQ X-Men Volume 2, número 25, a famosa história da Atração Fatal, que é o pontapé inicial da saga do Massacre. As aparições
aparições de heróis aqui também replicam o que acontece nessa HQ. No desenho o Homem-Aranha aparece, mas na HQ era o Quarteto Fantástico. E o Homem-Aranha que aparece aqui é o mesmo do desenho clássico dos anos 90. Lembrando que teve até um crossover e os X-Men apareceram em episódios do desenho do Amigão da Vizinhança na época. E também vale lembrar que o nome de Peter Parker já tinha aparecido no Clarim Diário no primeiro episódio de X-Men 97. A aparição no Japão no desenho é do Samurai de Prata, vilão clássico das histórias do Wolverine, que já tinha aparecido no desenho clássico, no episódio 15 da quarta temporada. Essa cena do Japão serve para mostrar que o ataque realmente afetou o mundo inteiro. Na HQ, quem aparece no Japão é o Sunfire, ex-membro dos X-Men. E nesse episódio, o Omega Red também aparece. Ele estava sendo mantido adormecido por aparelhos eletrônicos, mas acabou despertando com esse ataque. Ele estava aparentemente em uma usina nuclear que apagou de repente. Os cientistas ali ficam desesperados, porque uma usina nuclear desligando assim abruptamente pode resultar em um novo acidente como Chernobyl. Seria algo totalmente catastrófico. Imagine então todas as usinas da Terra passando por isso ao mesmo tempo. Na real, esse ataque do Magneto é importante porque com certeza muita gente inocente acabou morrendo com isso. Vários aviões podem ter caído, várias pessoas que sobreviviam com a ajuda de aparelhos podem ter morrido, vários hospitais ficaram sem luz. Isso com certeza vai ser o motivo da inevitável guerra entre humanos e mutantes. O Wolverine então comenta que o Magneto finalmente declarou guerra contra a humanidade, o que é curioso porque os X-Men até esse momento achavam que o Magneto tinha morrido em Genosha. Talvez ele tenha deduzido que foi o Magneto porque em teoria ele seria o único capaz de fazer algo assim. Do lado de fora da mansão, com as sentinelas desativadas, o Wolverine, o Morpho e o Noturno cuidam dos feridos. Logan e Morpho tomam uma cervejinha igual fizeram no fim do episódio 2. A Vampira aparece ainda desacordada na maca e o Fera também aparece desmaiado no chão, usando o jaleco branco e sem óculos. Aí uma nave aparece pegando fogo e cai na mansão. Provavelmente foi o pulso eletromagnético do Magneto que fez a nave perder o controle e cair. E claro, a nave pegar fogo numa situação dessa é totalmente normal, mas o visual da nave em chamas faz lembrar a Fênix. E o Professor Xavier finalmente aparece de volta na Terra usando os trajes espaciais que a Lilandra estava usando quando apareceu pela primeira vez no desenho clássico e também na primeira aparição dela nas HQs. Wolverine e o Morpho correm para ver o que estava acontecendo. Aí o Xavier chama os X-Men telepaticamente para irem até ele. 4 membros da equipe aparecem nesse momento: Fera, Jean, Scott e Tempestade, nessa ordem. Por que aparecem esses 4 especificamente? E por que só aparecem eles? Bom, o Gambit não aparece obviamente porque tá morto e o Xavier sabe disso. Wolverine e Morpho também não aparecem porque estão na frente dele, ele não precisa chamar. O Noturno entrou agora para a equipe e o Charles provavelmente ainda não sabe disso. Então também tem motivo para ele não aparecer. Se não fosse a presença da Tempestade ali, eu diria que ele estava chamando os X-Men originais que ainda faziam parte da equipe. Fera, Jean e Scott são membros da formação original, mas a Tempestade não. A Tempestade aparece com o traje preto que ela adquiriu no episódio 6, o que indica que as imagens que o Xavier tá vendo dos X-Men provavelmente são em tempo real, e não como ele se lembra deles ou algo assim, senão ela apareceria com o traje branco do desenho clássico. A Vampira eu imagino que não aparece porque tava ali do lado de fora da mansão e desacordada, mas o Fera também tá na mesma situação em teoria. É importante reparar que o Fera aparece acordado, reagindo ao chamado do Xavier, sem jaleco e usando óculos. É exatamente o oposto do Fera que está do lado de fora da mansão, o que pode ser mais uma pista de que esse que estava com os X-Men o tempo todo era, na verdade, o Fera Negro infiltrado na equipe, assim como acontece durante a saga do Massacre. Eu já venho falando dessa possibilidade desde o 3º episódio. Nessa época, o Fera Negro, uma versão do personagem de outra realidade, tinha tomado o lugar do verdadeiro Hank McCoy e estava mantendo o original preso em uma fábrica abandonada. O mesmo vale para Jean. Quem acompanha o canal sabe da teoria das Jeans estarem trocadas, então eu não vou repetir, mas a Jean aparece na mente do Xavier com o cabelo solto, enquanto a Jean passou o episódio inteiro de cabelo preso e estava de cabelo preso no momento em que ele fez essa chamada telepática. Aí
você tira a sua conclusão se essas imagens da Jean e do Fera foram usadas de maneira diferente sem querer ou de propósito, e se elas realmente significam alguma coisa ou não. Também é importante lembrar que no trailer dos últimos 3 episódios, quando o Xavier fala sobre os primeiros alunos dele, quem aparece entre os X-Men é a Madelyne e não a Jean. E dando o contexto das HQs, depois de uma das mortes do Magneto na saga do Asteroide M, ele voltou em X-Men Volume 2, número 25. Nessa HQ, o Xavier também estava usando um exoesqueleto construído pelos Shi'ar para conseguir andar, um traje roxo bem semelhante ao que vimos no episódio 6. Mas é legal mencionar esse retorno específico do Magneto nas HQs porque usaram X-Men Volume 2, número 25 como base para esse episódio, que nem eu comentei já várias vezes. Essa é a história que eu venho mencionando desde o começo do vídeo, de quando o Magneto volta totalmente pistola, mais perigoso do que nunca, e retira todo o adamantium do corpo do Wolverine. O que acontece aí? O Xavier fica absolutamente furioso com o Magneto por conta desse ataque, fala que essa era a gota d'água e apaga as memórias dele. No entanto, durante esse contato psíquico, uma parte da mente do Magneto, os desejos dele por vingança e sangue, ficam presos dentro da mente do Xavier, e isso gera uma entidade psíquica demoníaca poderosíssima chamada Massacre, que ataca todo mundo. É uma ameaça tão grande que demanda que todos os heróis, tanto os X-Men quanto Vingadores e Quarteto Fantástico, se juntem para combater essa entidade. Os eventos dessa saga deixam os humanos apavorados, morrendo de medo dos mutantes, e o Bastion se aproveita desse momento e entra em contato com o governo, dizendo que poderia proteger todos os humanos da ameaça que eram os Homo Superior. Então o governo autoriza a Operação Tolerância Zero, dando permissão para o Bastion transformar humanos comuns em Sentinelas Prime, como acontece nesse episódio, para caçar mutantes ao redor do mundo. Parece então que eles vão inverter a ordem das HQs e adaptar o Massacre depois da Operação Tolerância Zero, assim como fizeram com o Inferno e o Arco da Tempestade com o Adversário, que acontecem em X-Men 97 na ordem contrária dos quadrinhos. Nas HQs, o Arco do Adversário acontece logo antes de Inferno, mas em X-Men 97 a saga do Inferno foi adaptada no episódio 3 e o Adversário aparece nos episódios 4 e 6. Para ver mais análises completas de todos os episódios de X-Men 97 iguais a essa, é só clicar nessa playlist aqui do lado e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!